200 mil anos, 200 milênios, 2.000 séculos, 2.400.000 meses, 730 milhões de dias e 1.752.000.000 de horas. Como era nosso planeta todo esse tempo atrás? O mundo do ano 198.000 a.C. era de algumas formas muito parecido e de outras muito diferente do mundo de hoje. Hoje nós vamos entender como era a geografia, a megafauna e quais humanidades habitavam o planeta Terra 200 mil anos atrás. Não existem momentos chatos ou desimportantes na história da vida, mas alguns momentos como esse que vamos visitar abrigam eventos tão importantes que mudam toda a história da vida no planeta. Essa é a minha maneira de agradecer a incrível marca de 200 mil inscritos nesse canal, e eu espero que vocês gostem. Meu nome é Abner e seja muito bem-vindo ao ABC Terra. Vamos nos localizar no tempo. Em termos geológicos, 200 mil anos não é tanto tempo assim. Essa é uma quantidade de tempo que já passou 330 vezes nos últimos 66 milhões de anos desde a extinção dos dinossauros não avianos. Então, olhando de longe, vemos que estamos muito perto do presente, e quase todo o Cenozoico, a era dos mamíferos, já havia acontecido nesse momento. Estamos dando um pequeno passo para trás na imensa maratona do tempo. Nos encontramos no Pleistoceno, a época que compreende de 2,6 milhões até 12 mil anos atrás, quando começa a época atual, o Holoceno, ou Antropoceno, depende de para quem você perguntar. Mas no final do Pleistoceno, as mudanças que viriam já começavam a se anunciar. Esse foi um tempo de transição, de muitas maneiras. 10 mil gerações de seres humanos viveram desde então, enfrentando praticamente os mesmos desafios de sempre. A fome, a sede, o frio, o calor e os animais. Deixe isso entrar na sua cabeça por um momento. Se uma máquina do tempo te deixasse perdido e atordoado nesse momento do planeta, nem mesmo o céu podia te ajudar a se localizar. As constelações não seriam as mesmas e algumas das estrelas seriam irreconhecíveis. Em 200 mil anos, poucas, mas algumas das estrelas do céu terão explodido e se tornado nebulosas, bem menos luminosas. Outras estrelas ainda não teriam nascido, mas nenhuma estrela estaria exatamente no mesmo lugar. Podemos até pensar que o céu é estático, porque no tempo que temos de vida é impossível reparar qualquer diferença, mas na verdade ele está em movimento. Assim como planetas girando em torno do Sol, nosso sistema solar inteiro orbita o centro da Via Láctea, como qualquer estrela nela. Uma volta completa demora 230 milhões de anos. Da última vez que o Sol passou por esse ponto da galáxia, os dinossauros estavam apenas começando a dominar o mundo. Era o meio do Triássico. Vamos voltar nesse momento daqui a pouquinho. As estrelas mais próximas do Sol são as que se movem aparentemente mais, e as mais distantes, menos. Assim como na estrada, uma placa de trânsito parece passar mais rápido do que uma montanha na paisagem. Quando nossos ancestrais olhavam para o céu 10 mil gerações atrás, eles viam formatos diferentes, mas eles também podiam se enganar, achando que as constelações eram permanentes. Como era a geografia e o clima do nosso mundo 200 milênios atrás? Olhando a Terra de uma espaçonave, você podia ter bastante dificuldade encontrando qualquer diferença com a Terra atual. Claro, desconsiderando toda a transformação humana recente, porque, obviamente, a Terra não brilhava à noite 200 mil anos atrás. Essa característica se tornou proeminente há cerca de 150 anos. As placas tectônicas nunca deixam de se mover. África e América do Sul, por exemplo, se afastam 3 centímetros por ano, e em 200 mil anos elas se tornaram 6 quilômetros mais afastadas. O nível do mar, a umidade, a temperatura, as linhas costeiras seriam familiares para os habitantes do presente, com a diferença de ser alguns poucos graus mais frio do que hoje na média. Ok, talvez sua praia preferida fosse algumas centenas de metros para frente, mas poucos detalhes seriam visivelmente notáveis do espaço. Você precisaria chegar mais perto, olhar os rios, os deltas, as ilhas, para perceber as mudanças físicas que ocorreram desde então. Mas em uma escala planetária, essa não é uma quantidade de tempo grande o suficiente para provocar mudanças tão brutais na geografia quanto a colisão da Índia com a Ásia, formando os Himalaias, por exemplo. Por incrível que pareça, a visão da Terra de 26 mil anos atrás seria muito mais diferente. Esse foi o último máximo glacial, um momento muito frio e seco na história do planeta.
As temperaturas médias eram quase 10 graus abaixo da atual, e como consequência, mais água estava presa na forma de gelo e menos evaporação acontecia na superfície do oceano. Esses picos de glaciação intensa são o que as pessoas geralmente entendem como eras do gelo. Mas é mais complicado. 200 mil anos atrás, nós estávamos em uma era do gelo, e nós ainda estamos em uma era do gelo. Essa é a glaciação do Pleistoceno, que começa, você adivinhou, com o Pleistoceno, 2.600.000 anos atrás. Diferente do que a maioria das pessoas pensam, eras do gelo não são momentos em que o planeta fica completamente congelado. Algumas delas foram assim, mas isso é um evento extremo que aconteceu pela última vez no Criogeniano, a Terra Bola de Neve. Mas isso faz 800 milhões de anos. Nenhuma glaciação com essa extensão aconteceu desde a origem dos animais. Então, nossa definição geológica de era glacial é qualquer momento em que a Terra tenha dois polos congelados, ou seja, momentos em que se configura uma criosfera. Cada glaciação é única, mas a que estamos vivendo hoje tem uma característica muito marcante, uma oscilação quase regular, porém imprevisível, de ciclos de glaciação e interglaciação. Nós vivemos hoje em um período interglacial, que começou cerca de 12 mil anos atrás, o Holoceno. Períodos interglaciais são pequenos verões de algumas dezenas de milhares de anos, em que, sem sair de um estado de glaciação, a Terra experimenta um clima mais quente e úmido. Eles pontuam períodos de glaciação mais intensa, que podem durar muito mais, até centenas de milhares de anos, em que as calotas polares se expandem, o nível do mar cai centenas de metros e os biomas se deslocam para se adaptar ao clima mais seco e mais gelado. Por mais que nesse canal eu tenha um forte viés zoológico, são as plantas que mais sofrem com as mudanças climáticas, sendo elas extremamente sensíveis mesmo a pequenas variações. Essa glaciação, que começou mais de 2.600.000 anos atrás, foi um baque para a diversidade animal, e esses ciclos glaciais e interglaciais acabam sendo uma provação constante para a vida no planeta. Mesmo assim, essas variações climáticas se dão na escala dos milhares de anos, e não em décadas como o ser humano tem feito hoje. Alguns podem dizer que o aquecimento global não é uma preocupação, já que estamos numa era glacial e já que o clima sempre varia, mas falta lembrar 3 coisas. A primeira é que a evolução pode sim lidar com as mudanças, e é verdade que um planeta mais quente já foi o lar de ecossistemas saudáveis no passado profundo, mas tudo é uma questão de velocidade. Os animais e plantas precisam de tempo para que a evolução produza as adaptações necessárias para enfrentar as mudanças climáticas. E o que o ser humano está fazendo é milhares de vezes mais rápido do que a natureza é capaz de acompanhar na maior parte. É por isso que estamos vivendo uma extinção em massa nesse exato momento. A segunda é que não é só a temperatura o problema, e sim também toda a poluição química, plástica, radioativa, a destruição dos habitats, etc. E a terceira é que nós já estávamos em um dos momentos mais quentes da glaciação quando as pessoas começaram a esquentar o planeta. E se nós sairmos do ponto de glaciação, o clima pode sofrer uma reestruturação generalizada que vai afetar todas as pessoas e formas de vida nesse planeta. É justamente por nós estarmos em uma era do gelo que o aquecimento global é uma grande preocupação. Você pode ter certeza que você não quer que essa era do gelo acabe, porque a humanidade não sabe viver em uma terra estufa, te garanto. E é por isso que 200 mil anos atrás, o mundo não seria tão brutalmente diferente, porque também estávamos em uma interglaciação. Mas a tendência já era de resfriamento, e logo uma nova fase de glaciação intensa se instalaria. Mais uma interglaciação, entre 130 e 110 mil anos atrás ia acontecer, e da passagem para mais um resfriamento intenso que durou até 12 mil anos atrás, quando entramos na interglaciação atual. Ou seja, 200 mil anos atrás estávamos na penúltima interglaciação. Para entender como e por que nosso mundo era do jeito que era 200 mil anos atrás, precisamos voltar no tempo. Não, mais, bem mais. Esse é o Triássico, o primeiro período da era dos dinossauros. Se você reparar, vai perceber que a Pangeia reúne todas as massas de terra em um único continente. Isso resultou numa certa homogeneidade nas faunas dessa época e permitiu que os dinossauros dominassem todos os ecossistemas terrestres do planeta. Na medida em que a Pangeia se fragmentava durante o Jurássico e o Cretáceo, dinossauros diferentes dominaram partes diferentes do globo, mas a dominância deles permaneceu global.
Isso até o dia fatídico em que um meteoro de 12 quilômetros de largura atingiu a península de Yucatán, no México, em uma primavera do Cretáceo 66 milhões de anos atrás. A extinção em massa que exterminou todas as criaturas com mais de 10 quilos nas primeiras décadas do Cenozoico pôs um fim à dominância dos dinossauros, mas foi uma grande oportunidade para todos os sobreviventes. Os vencedores na loteria da extinção foram os lepidossauros, como lagartos e cobras, os crocodilos, jacarés e gaviais, e alguns grupos que parecem sobreviver a qualquer coisa, como os quelônios. Eu te amo, jabuti terrestre. E as tuataras, que... honestamente, o que vocês ainda estão fazendo aqui? Mas que bom que ainda existem. Vamos agrupar todos eles como répteis. E aí vem os dinossauros avianos, os mamíferos marsupiais e os mamíferos placentários. Todos esses grupos tinham a chance de tomar o lugar dos dinossauros, ocupando seus nichos e desempenhando seus papéis ecológicos, agora vazios. Mas havia um problema no plano de conquistar o mundo. Não era mais possível que um animal terrestre se espalhasse pelo mundo, porque dessa vez os continentes estavam separados. Antártida e Austrália ainda formavam uma massa de terra só. A América do Sul e África eram continentes isolados, mas a América do Sul continuaria sendo por muito mais tempo, e a África estava destinada a logo se encontrar com a Eurásia, elevando a Europa, que estava quase toda submersa nesse momento. A América do Norte mantinha uma conexão permanente com a Ásia, entre a Sibéria e o Alasca. A consequência disso é que nos 60 milhões de anos seguintes, a era dos mamíferos estava dividida em 3 grandes ecodomínios, cada um com a sua história evolutiva independente. Um que compreende desde a América do Norte até a Afro-Eurásia, sendo o maior de todos de longe, mas outros 2, cada um com a sua fauna em particular, América do Sul e Austrália. 5 milhões de anos atrás, a América do Sul deixa de ser isolada e passa a ter mais conexão com o resto do mundo, quando surge o Istmo do Panamá, na América Central. Isso fez com que animais do norte passassem pela primeira vez para o sul e vice-versa, que terminou com a extinção de boa parte da megafauna originalmente sul-americana. Mas vamos entender quais grupos dominaram em cada ecodomínio durante a maioria do Cenozoico, a era dos mamíferos. Claro que existem muitos nichos, mas para fins de simplificação grosseira, quero dividir os papéis ecológicos dos vertebrados terrestres em 3 categorias: os carnívoros, os herbívoros e os generalistas. Assim, vamos entender o contexto evolutivo das comunidades animais de 200 milênios atrás. No maior ecodomínio do Cenozoico, mamíferos placentários conseguiram conquistar os 3 grandes nichos: a carnivoria, a herbivoria e o generalismo. Logo, o mundo de 200 mil anos atrás reflete essa realidade. Muitos animais característicos da África habitavam tanto a Ásia quanto a Europa e a América do Norte, como leões, hienas, elefantes, rinocerontes, camelos, entre muitos outros. A presença da megafauna criava um imenso corredor de áreas abertas onde hoje se estabelecem as florestas temperadas de coníferas. Esse era de longe o maior ecossistema da Terra, uma savana gelada apelidada Estepe de Mamute, onde habitaram os animais mais característicos da megafauna da Era do Gelo. Mas essa configuração de savana permanecia mesmo durante as interglaciações, durante todo o Pleistoceno, e em termos geocronológicos ela acabou de colapsar. A megafauna do Pleistoceno acabou de levar um golpe muito duro, e uma grande parcela da megafauna do planeta foi extinta em um breve período de tempo que coincide com o início da atual interglaciação. A extensão da parcela de culpa das humanidades nessa extinção ainda é muito debatida. Com a megafauna virtualmente extinta, as árvores que antes eram pisoteadas e derrubadas começaram a crescer. O que era uma imensa, populosa e diversa savana até 10 mil anos atrás, se tornou uma floresta monótona, pobre em diversidade, tanto animal quanto vegetal. Então, por mais que estivéssemos em uma interglaciação 200 mil anos atrás, essas florestas do hemisfério norte eram muito mais restritas, e no lugar delas havia uma versão fria da savana africana. Ao invés de elefantes, tínhamos mamutes, e ao invés de rinocerontes, tínhamos rinocerontes lanosos, e por aí vai. Mas alguns animais se destacam. Um dos animais incríveis que coabitaram a África, Oriente Médio e subcontinente indiano com os nossos ancestrais foi Civatherium.
Esse animal é provavelmente o maior girafídeo e o maior ruminante que já existiu, com uma aparência imponente e 2 pares de chifres na cabeça. Ele tinha um aspecto que lembraria um okapi gigantesco, e esse animal incrível pode ter vivido até tempos tão recentes quanto 8.000 anos atrás. Algumas artes rupestres na África parecem dar match com os esqueletos desse animal, o que significa que eles faziam parte da paisagem durante a esmagadora maior parte da história da humanidade. E ainda assim, Silvatherium era apenas um gênero dentre muitos girafídeos que já popularam o planeta. Outro animal fascinante que pode ter convivido com outras humanidades, como os Homo erectus, é o Gigantopithecus. Ele foi o maior primata que já existiu, e habitou as florestas da Índia, China e Vietnã entre 5 milhões e 100 mil anos atrás. Ele era próximo dos orangotangos, podia chegar a 3 metros de altura e pesar incríveis 600 quilos. A dieta do Gigantopithecus, assim como a do panda, consistia quase inteiramente de bambu e de frutas, e as causas da sua extinção ainda são controversas. 200 milênios atrás, a visão do Gigantopithecus para o pequeno Homo erectus, ou até mesmo para os denisovanos, pode ter sido absolutamente intimidadora. Eles ainda viveriam por 100 mil anos nesse momento, antes que fossem esquecidos pelo tempo. Todas as espécies de elefantes que existem hoje já existiam nessa época, além de muitos outros. Na Eurásia, o mamute lanoso, o mais famoso dos mamutes, habitava desde a Europa até a Sibéria, em toda a extensão da estepe de mamute. Nós conhecemos essa espécie intimamente, até mesmo no nível genético. Foi possível sequenciar o genoma desse mamute extinto a partir de amostras de material orgânico preservado pelo permafrost, o solo congelado no Círculo Ártico. Às vezes, temos a sorte de encontrar indivíduos inteiros, com níveis de detalhe como o pelo e a última refeição ainda preservadas, como é o caso da filhote Yuba.